Oi, pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no Pode Adorar. Quero convidar você a se inscrever no canal Pastora Flaviana Silva. Convide seus amigos, convide uma pessoa que está precisando de ouvir testemunhos abençoados e maravilhosos, porque afinal, nosso Deus continua fazendo milagres. Nós já temos vídeos aí maravilhosos, testemunhos abençoados. E você também que tem um testemunho e queira contar, pode entrar em contato com a nossa assessoria, com a Kelly. O telefone é 31 99225 3887. Pode entrar lá, chamar ela no WhatsApp. Ela vai ser um prazer te atender, receber o seu testemunho e você vir aqui no Pode Adorar conosco em nome de Jesus. Nessa noite nós estamos aqui já com o pastor Glenilson. Seja muito bem-vindo, pastor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma honra estar aqui com vocês, poder contar um pouco, daquilo que o Senhor fez e vem fazendo na minha vida. E eu creio, assim, em nome de Jesus, que vai edificar muitos corações, muitas vidas, porque esse é o propósito. Aleluia, glória a Deus. Isso mesmo, o propósito é adorar o nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá, pastor. O pastor Glenilson começa nos contando aqui qual igreja que o senhor congrega. Começa falando aí para o povo de casa saber. Amém. Eu faço parte dessa família, querida, Igreja Sementes para Avivamento. Já tem um tempo a qual o Senhor me movimentou para este lugar, para este ambiente, onde o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E eu creio, assim, em nome de Jesus, que nós vamos continuar, dando continuidade naquilo que o Senhor tem como propósito ali na Igreja Sementes para Avivamento. Aquela boa obra que ele já começou um tempo atrás, está dando continuidade, né? Amém. Glória a Deus. E nós vamos saber aqui um pouquinho agora da sua história, do seu testemunho. Pastor Glenilson, me conta aí como que foi esse movimento, da sua convenção. Nós já estávamos conversando aqui um pouquinho. O senhor começou falando, lá, que foi o marco, vamos dizer assim, ali com a enfermidade que seu pai teve, O senhor qual religião que o senhor frequentava? Tinha alguma religião? Como que era? Me conta aí. Amém. Assim, eu frequentava a Igreja Católica, Foi um período, assim, de transição mesmo, Quando eu tive a oportunidade de, vamos se dizer, de não ir mais, eu acabei deixando, a partir do momento que minha família descobriu que o meu pai estava doente com câncer. Ele teve câncer de próstata e foi 1999 para 2000, mais ou menos, que nós descobrimos que ele estava com câncer. E isso foi um baque muito grande, para nossa casa, para nossa família, por ele sempre ser um pai mesmo, paizão assim de família, de estar ali junto conosco, nos instruindo dentro daquilo que ele tinha como convicção, nos forjando como filhos, e ele era para mim um exemplo, E então, quando nós descobrimos que ele teve esse câncer, para mim foi um baque assim muito grande, Por esse motivo, por ele ser esse exemplo de pai. Então, quando eu descobri, que ele teve esse câncer, ali eu já comecei a entrar em lugares onde eu não deveria entrar, Mesmo a nossa casa ser um ambiente assim muito festivo, onde havia bebidas, onde havia cigarros, vícios envolvidos, o meu pai sempre conversava, para a gente não ir para esse lado. Mas quando eu descobri que ele estava com essa enfermidade, com essa doença, ali Deus para mim não existia mais, sabe? Deus ali para mim, ele tinha acabado, mesmo ainda não ter conhecido ele, Então, quando... Você ficou decepcionado com Deus? Fiquei decepcionado com Deus. O que você pensou? Porque sem ter esse conhecimento que nós temos hoje em Cristo Jesus, quando eu descobri que ali meu pai estava enfermo, o motivo de Deus
não existir mais para mim, o meu pensamento era tantas pessoas ruins neste mundo e logo o meu pai, né, um exemplo para minha casa, um exemplo para minha família, está passando por esse processo de enfermidade. Então ali Deus ali para mim, ele acabou por esse motivo, né? Por entender que existia muitas pessoas bem piores, vamos se dizer assim, aos meus olhos naquela época, que poderia, né, estar com essa enfermidade, mas logo meu pai, que para mim era exemplo, né, e por esse motivo Deus ali naquele momento não existia mais. É como se ele estivesse destruindo a sua casa, destruindo uma felicidade, né? Era alguém que trazia um equilíbrio, uma harmonia, né? E naquele momento é como se vocês tivessem ficado sem chão, né? Tipo assim, tá tirando alguém que é uma estrutura dentro da minha casa. Exato, isso mesmo. Tirou a base, A né? base. Tirou a base. Então, a casa em si, ela ficou toda desestruturada. Entendi. Então, eu senti muito ali. E por esse motivo, e com esse pensamento, eu comecei a ir para lugares aonde eu me sentia, vamos se dizer, feliz. Para tentar esquecer, vamos dizer assim. Exato. E você começou aí a beber? O que você começou a fazer? Que lugares são esses? A princípio, eu comecei a fumar mesmo. Né? Fumava, como minha mãe fumava, meu pai também fumava, então eu comecei a fumar escondido, e eu chegando em casa com a cheia de cigarro, eles não iam perceber muito, né? Porque todos eles fumavam. O ambiente era com cheiro de cigarro, né? Então eles não iam perceber isso, né? Então, vamos se dizer, de 12 para 13 anos, eu comecei a fumar. Não, bem novo. Bem novo. Né, a experimentar, vamos se dizer assim. Sim. E envolvendo com amizades, né, com aquelas pessoas que se diziam ser amigos naquele momento, eu fui conhecendo outras coisas, né, conhecendo bebidas, né, a experimentar, né, bebidas, né, drogas, né. Isso foi na escola, foi perto de casa, foi uma curiosidade, ou alguém que te ofereceu, ou você mesmo teve a curiosidade e falou assim, não, eu vou comprar, eu vou fumar aqui para ver como que é. Como que foi isso? Não, cigarro foi pegando do meu pai mesmo, escondido. Nossa, forte, pegando em casa, né, do meu pai, pegava e saía e fumava perto de casa mesmo. Uhum. Né, droga também foi através de um primo meu. Uhum. Né, ele me chamou e pra gente estar usando, e eu acabei indo. Uhum. Né, por estar com o coração muito triste, né, eu acabei me envolvendo, né, fumando maconha, né, conhecendo a maconha a princípio. Então, nessa transição, né, de que os anos foi se passando, eu fui me envolvendo ainda mais, né, me aprofundando ainda mais. Sim. Né, até mesmo antes da minha família ainda não saber, né, não descobrir, né, que eu usava, que eu era usuário de droga. E quando eles descobriram, ficou ainda pior, né? Porque agora eles já sabem. Então não tem nada que eu precise esconder não preciso mais. esconder de mais ninguém. A minha família já sabe. Quem não poderia saber já está sabendo. Exato. Então, hoje, né, eu louvo a Deus pelo simples fato de eu ter essa família. Sim. Né, de união, né, de que sempre um lutou pelo outro ali, dentro daquilo que era possível. Sim. E eles sempre lutaram por mim. Sim. Tentando me tirar desse mundo, por eles perceber que esse caminho não ia me levar a um lugar... ao sucesso, né? Ao fracasso total. E que tipo de droga que você usou? Você chegou a usar? Eu fumei maconha, né, e cocaína. Maconha e cocaína. Sim. E as outras drogas, assim, de carnaval, né, loló, esses tipos de droga. Sim. E por quanto tempo que você se aprofundou na bebida, na droga? Por quanto tempo que você ficou com esses vícios? Porque você falou que começou o cigarro de 12 para 13 anos. Exato. E aí você foi dando... o abismo chamou outro abismo. Exato. Você deu continuidade, aí foi se aprofundando. E quanto tempo que durou esse... Eu comecei a usar
a fumar maconha beirando os 15 anos. Né? 15 para 16 anos eu comecei. Aí foi até os 22 anos, Sim, mais ou menos. sim, Que, vamos dizer assim, né? Foi o ápice, né? sim. Que eu mais Uhum, me entreguei às drogas, né? sim. Você chegou a emagrecer? Você ficava de virote, ficava para as ruas? Como que foi isso? Eu era magrinho, mas magrinho mesmo, É né? mesmo? Eu sempre quando eu ficava nas noites, né, usando droga, né, tinha que ir trabalhar, não tinha compromisso, né, vamos dizer assim, Uhum, né, ficava de virote, combinava certinho que ia trabalhar, né, de segunda a sexta eu ia direito, mas sábado que eu combinava com o chefe certinho, aí chegava sexta-feira que era festa, uhum, ficava de virote, aí eu acabava não indo, uhum, né, então é algo que me desestruturou mesmo, né, uhum, dentro da minha. uhum. Perdi muito tempo Sim. da minha caminhada, né, dentro, me envolvendo mesmo com droga, né. Eu lembro que quando eu trabalhei, né, na Coca-Cola por 4 anos e meio, ali para mim foi a pior época da minha vida. Eu trabalhava do lado de uma comunidade, então ali era a noite toda trabalhando. Você tinha acesso para pegar? Não é que eu tinha acesso, eu ia, né? Entendi. Eu não Porque era muito perto. exato, era do Ah, tá. lado, né? Entendi. Praticamente do lado. Então, quando dava a hora de tomar café, a gente saía, sabe? Hum, Então, hoje eu posso perceber assim a graça maravilhosa de Jesus assim na minha vida, de tantos livramentos que o Senhor me deu no decorrer dessa caminhada, sim, sabe? Porque já chegou o tempo de eu estar dentro da favela trabalhando sim, no serviço. entendi. E eu dentro da favela e polícia fechar. Nossa, meu Deus. E eu subindo e polícia descendo e polícia não mexia comigo. Nossa, olha para você ver. Tipo assim, eu como invisível. Sim, Deus te guardando mesmo. Exato. Né, o propósito de Deus assim já batendo na porta, Sim. né? Porque quando eu conheci a minha esposa, Hum. né, Nessa e época, então, você já era casado, quando já você era trabalhava. casado, Aham. já era casado. Quando eu conheci ela, e foi um processo assim muito difícil, porque o lar dela também era um lar muito conturbado Sim. mediante a isso, Uhum. né? Mediante a ter esse desenvolvimento. Então, nós chegamos a nos separar por causa disso, Sim. porque eu ia pro bar beber, então dava 11 horas da noite, eu no bar, casado, e eu olhava as horas e falava, nossa, já é 11 horas. Eu vou chegar em casa, o que vai acontecer? Minha esposa vai brigar comigo. Uhum. Então eu vou continuar. Então, eu não vou voltar para casa. Meu Deus. Então eu vou chegar um pouco mais tarde, né, Uhum. ao ponto de eu virar à noite Entendi. na rua bebendo. Sim. E isso foi a causa de ter separação Sim. na minha casa, né? Uhum. Então é algo assim que a própria palavra fala, né, que o diabo ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Sim. E era isso que o diabo estava fazendo na minha casa. Uhum. Era um ciclo que precisava ser quebrado, Sim. né? E eu entender essa paternidade de Uhum. quem Deus era na minha vida. Sim. E querendo ou não, eu entrei, vamos se dizer assim, num lar certo, que conhecia a palavra de Deus, Uhum. que tinha um direcionamento de Cristo, Uhum. né? Que já tinha ouvido falar, né, das obras maravilhosas que Cristo faz. Amém. Então eu creio que o Senhor ele me permitiu entrar ali para que eu pudesse vivenciar e viver aquilo que ele tinha para com a minha vida. Deus une propósitos mesmo, né? Às vezes a gente acha que, né? É um rostinho bonitinho, gostei ali, mas o Senhor, ele tem verdadeiramente um propósito, né? Exato, E o exato. propósito sempre é nos aproximar dele, de Isso. alguma forma, É isso né? aí.
Uhum. Então eu vejo muito nisso, sabe? Hoje, quando eu paro e reflito dentre tudo aquilo que o Senhor vem fazendo na minha vida, Sim. sabe? E eu cheguei até a falar esses dias que é algo que eu tenho de costume sempre fazer um momento como esse, né? Mas comigo mesmo, Sim. sabe? De eu me lembrar de onde é que o Senhor me tirou, do que o Senhor vem fazendo na minha vida, Sim. mesmo que um dia eu não acreditei nele. Sim. E ele ainda me perdoou, ele ainda me resgatou, Sim. ele ainda está me dando a oportunidade de testemunhar e falar daquilo que ele vem fazendo na minha vida. Sim. Então é algo assim muito, mas muito grandioso mesmo quando eu me deparo com esse momento de refletir tudo aquilo que o Senhor vem fazendo. Porque se nós não tivermos um momento como esse, pastor, às vezes a gente permite a ingratidão ganhar um cantinho no nosso coração. É verdade. Lembrar de onde que nós, da rocha onde que nós fomos cortados. Exato. Lembrar de onde que nós caímos. Exato. Né? E lembrar do amor, né, do Senhor Exato. por nós. E nessa época, sua esposa, ela já era convertida ou ainda não? Ela estava afastada também dos caminhos. Ela estava afastada do caminho. Uhum. Foi um encontro assim, vamos se dizer assim, com o Senhor que nós tivemos, Uhum. porque como eu estava falando do meu pai, Uhum. o meu sonho era permitir que ele conhecesse a minha filha. Sim. Né, um filho meu. Sim. Né? Então, não importava como, né, mas eu queria, porque eu era o único que ele não tinha conhecido o neto ainda. Ah, sim. Então, o Senhor, vamos se dizer assim, mediante o desejo do meu coração, ele permitiu meu pai de conhecer a Marina. Uhum. Né, que, no entanto, a Marina nasceu em dezembro de 2005 e meu pai morreu em abril de 2006. Sim. Então foi um momento assim que o Senhor começou a despertar em mim. Uhum. Sabe? Meu pai conheceu. Né? Mesmo eu não acreditando em Deus, sabe? Eu não cria mais em Deus. Mas ali eu já comecei a ver algo assim acontecendo. Sim. Sabe? Permitiu do meu pai conhecer, mesmo por um período tão curto. Alguns meses, né? Exato. Mas ele conheceu. Sim. Então foi algo assim que começou a me despertar dentro da caminhada. E mesmo assim foi um processo ainda muito difícil, né? Para minha esposa, principalmente, que esteve ali, né? Que conviveu, vamos dizer assim, dentro desse período, até a minha conversão, né? De 2006 até 2011. Foram 5 anos assim de muita luta, de muita, vamos dizer assim, que foi um período também de amadurecimento, né? Da gente estar colhendo aquilo que a gente plantou, né? Sim. Porque a gente andava em quê? Em desobediência. Então, a gente aprendeu na marra. Sim. Né? No entanto, que nós casamos lá no centro de BH, nós dois. Como assim? Nós falamos, vamos casar, vamos. Nós fomos pro... Um cartório. Não. Casar, sim. Foi só de aliança ali. Assim, nós noivamos lá no centro de BH, aí nós fomos e marcamos, aí casamos no cartório. Aí Tá. foi tudo certinho, né? Uhum. Mas assim, muitas pressas. Entendi. Porque, querendo ou não, meu pai ensinou isso. E, no entanto, quando eu falei com meu pai que a Denise estava grávida, ele falou, você já sabe o que você tem que fazer. Vocês têm que casar. Casar. Entendi. Você tem que assumir. Né? Então, foi uma transição, assim, muito difícil, mas que agregou muito conhecimento dentro da nossa caminhada. Aí depois, então, 2011, você falou que ficou até 2011 nessa vida. E como que foi esse conhecer ao Senhor Jesus? Como que foi apresentado? Como que foi essa situação, esse momento
maravilhoso, né? Porque é um marco na nossa vida, né? A gente achava que a gente tinha vida, né? Uhum. Antes de ter Jesus, mas a gente depois aprende que a gente só tem vida a partir do momento que nós conhecemos e entregamos a nossa vida a Ele, né? Exato, exato. Eu falo que as multiformas que Cristo tem de trabalhar na nossa vida, que foi um irmão, né, ele chama Wesley, Uhum. ele foi lá na casa da minha sogra, e ele foi lá no intuito de pregar para o meu cunhado Fabrício, Uhum. mas o Fabrício não estava em casa. Uhum. Aí minha sogra foi e falou assim, eu tenho um genro, eu tenho um genro. E ele foi lá e falou comigo do amor de Jesus, e a palavra que o Senhor trouxe naquele dia que marcou meu coração: vinde a mim todos vós que estão cansados, Oh, glória. sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então essa palavra veio como flecha, porque eu estava, Do jeito que você está, você sentindo. falei assim, tem algo aí, eu falei assim, eu vou. E a partir dali eu comecei a caminhar, sabe? Eu ia, saía dos cultos e fumava, porque eu estava naquele processo ainda, né, Sim. de conhecer a Cristo. Sim, Por mais que o Senhor ele tinha falado ali grandemente ao meu coração, sim. eu estava dentro desse processo. Uhum. Então, quando chegou junho de 2011, eu saí de férias. E antes de eu sair de férias, eu falei assim, eu fiz vamos se dizer assim, um voto com Deus, que, falei assim, ó Senhor, quando eu sair de férias, eu vou parar de fumar. Que aí eu vou ter o tempo livre em casa. Sim. Aí eu saí de férias. Aí não parei de fumar. Continuei fumando até o dia 26 de junho de 2011, quando eu tive esse encontro com Cristo. No entanto, que todas as vezes que eu ia ao culto, eu levava cigarro. Nesse dia, o maço de cigarro ficou em cima do micro-ondas. Minha esposa não estava, não tinha ninguém. Era só eu e Cristo. Sim. Naquele dia. Sabe, o Senhor marcou esse encontro comigo. Porque a pior coisa que tem, às vezes, a gente ir por pressão. É verdade. Né? O pastor faz o apelo ali, a pessoa está ali. Sim. Nesse dia não tinha desculpa, não tinha ninguém. Sabe? Então, a partir desse dia, eu parei de fumar. Sabe? E o Senhor... Porque até então você estava indo, mas ainda você não tinha levantado suas mãos, aceitado Jesus, confessado, não. Você começou só comecei a frequentar. Entendi. Né? Comecei a ter essa curiosidade de quem é esse Cristo que liberta, né, que traz vida. Sim. Então, quando o Senhor ali, ele me chamou, foi algo assim tão precioso para minha vida, que o pastor ele fez o apelo lá na frente, e as pessoas indo lá, e eu estava lá atrás, com os olhos fechados, com a mão erguida, sabe? Aí, e o pastor lá na frente insistindo, falando, você aí, jovem. Você aí, jovem, com as mãos pro alto. Vem aqui na frente. Sim. Falei, será que ele tá falando comigo? Será que é para mim? E eu fui abrir o olho devagarzinho, pastor. Devagarzinho para ver, eu olhei assim pro lado e era eu. Aí, a partir desse dia, eu decidi. Né? O Senhor ali, ele me chamou, né? Ele me alcançou, né? Trouxe essa vida que eu precisava. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi amassar um maço de cigarro, jogar fora. Glória e falei, a partir de hoje, nunca mais. Então, são decisões que nós precisamos tomar dentro da nossa caminhada. E foi algo assim tão precioso para a minha vida, porque não foi por força nem por violência. O Senhor me atraiu, o Senhor ali, ele me conduziu. Te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Exato. Ele fez isso na minha vida. Então, são situações que nós precisamos atentar dentro da nossa caminhada. Né? Porque não é fácil, não é difícil. A todo instante, no princípio, o diabo, ele estava falando, ó, o maço de cigarro está lá no lixo. Vai lá. Pega lá de volta. Vai lá. Pega o lixo de volta. Sempre tentando me conduzir a tudo isso. Porque há momentos na nossa vida que nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Porque a todo instante,
todo momento, o Senhor ele está falando conosco. Então, quando eu faço essa autorreflexão da minha trajetória até o dia de hoje, eu creio que me faz refletir e ver a mão do Senhor assim, a todo instante, pastor. Sim. A todo instante ele me chamava, a todo instante ele me livrava, mas pela dureza do meu coração e por eu querer viver aquilo que desagradava a ele, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ver. Mesmo você rejeitando ele, hoje você consegue enxergar os livramentos, ver as mãos dele cuidando de você, cuidando da sua casa, da sua família, né? Exato. E você falou aí do cigarro, e a bebida, a maconha, foi o crack, né? Cocaína. Cocaína. Você largou assim também as bebidas, boteco, foi tudo? Tudo. Glória a Deus. Ele me libertou de todas essas coisas. Que bênção. Foi por esse motivo que o Senhor ele não permitiu de eu parar de fumar no dia 1º de junho. Porque senão eu ia achar que era na força do meu braço. Ele me permitiu parar de fumar no final das minhas férias. Que ali eu parei e ia ter que voltar para trabalhar e ter aquele convívio ainda. Mas Deus ele foi tão maravilhoso na minha vida que a empresa ia fechar, né? Ela ia sair do anel rodoviário e ia lá para Itabirito. Sim. Então eles começaram a mandar todo mundo embora. O Senhor me retirou daquele ambiente. Né? Então em agosto eu fui mandado embora. Né? Então aí a gente consegue perceber a mão do Senhor em todas as coisas, sabe? A preparação de Deus mesmo, para a gente perceber que é Ele que está fazendo na nossa vida. Por esse motivo eu não parei no dia 1º de junho, mas sim no dia 26, né? E ali eu tive que conviver com os colegas, com aquelas pessoas de trabalho, eles perceber algo que o Senhor estava fazendo na minha vida. Então, são situações que nós precisamos hoje colocar na balança. Pensar um pouco mais dentre tudo aquilo que até hoje nós estamos vivendo. Então é algo assim muito precioso e o meu coração ele se enche de alegria quando eu paro e penso naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida até o dia de hoje. Glória a Deus. É algo... E a gente precisa entender, né, que a nossa dependência tem que ser exclusivamente do Senhor, né? Claro que nós precisamos de pessoas, né, de várias coisas, mas a nossa maior dependência e confiança tem que ser do Senhor, tem que ser em Jesus. Exato. Né? E aí você aceitou o Senhor e aí como que foi? Como que foi essa trajetória aí? Você logo se batizou, passou pelas águas, foi batizado com o Espírito Santo? Me conta aí como que foi esse período. Então, eu entreguei minha vida para Cristo em junho, né? Dia 26 de junho, e aí eu comecei o processo, né, com esse rapaz que tinha ido lá em casa. Sim. E eu queria saber como é que funcionava, o que precisava para eu passar pelas águas. Sim. E ele falou, tem um processo e tal, vai ter um batismo. Acho que era em julho. Aí eu perguntei, não, porque eu quero passar pelas águas. Não, a gente tem que ter um trabalho aqui na igreja e tal, você tem que passar por ele. Então vamos começar. Uma preparação. Exato. E teve essa preparação e em novembro, né, eu decidido daquilo que eu vinha conhecendo. E em novembro, dia 18 de novembro, eu passei pelas águas. E foi um momento assim muito marcante, né? Porque por a gente estar dentro desse processo, né, de conhecer a Cristo, e às vezes a gente fica ansioso em conhecê-lo, de ter as experiências com Ele, e o Senhor ele sempre foi direcionando todas as coisas na minha vida, me mostrando a forma que eu precisava de trabalhar e de fazer na presença dEle, a simplicidade que o Espírito Santo de Deus me conduzia em tudo isso. E quando eu passei pelas águas, eu me lembro que nesse dia foram várias igrejas, né? Da Batista mesmo, mas de vários lugares. E a última pessoa que passou pelas águas, foi batizada,
ela foi batizada pelo Espírito Santo. E ali o Senhor me chamou a atenção. Na hora do batismo nas águas. Na hora que puxou ele foi batizado pelo Glória a Espírito Deus. Santo, né? E foi algo assim tão precioso que esse rapaz que no dia ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele era irmão do pastor. Então, aquilo ali para mim ficou marcado, ficou Sim. selado no meu coração, porque eu quero. O que é o Espírito Santo? Sim. O que é Te aquilo deu que mais ele sede. experimentou ali? O que é que ele viveu ali naquele momento? Eu preciso viver isso. Sim. E aí começou esse processo, né, de busca, de compreensão de quem é a pessoa do Espírito Santo. E a gente ia para os montes, né, orar, né? E uma vez no monte, a gente orando, o Senhor foi e me agraciou. A gente começou um processo de jejum, de oração, e num desses momentos no monte, o Senhor foi e me agraciou, né, com o batismo do Espírito Santo. Então, são experiências que o Senhor, assim, ele vai marcando a nossa trajetória na presença dele, para que a cada dia mais a gente entenda quem ele é. Então, é algo assim muito, mas muito precioso mesmo, eu ter conhecido, né, esse Cristo que verdadeiramente vem transformando a minha vida, transformando a minha casa e me dando essa oportunidade, né, de anunciar essa boa nova. Amém. E depois disso, demorou muito tempo para você ser batizado no Espírito Santo? Você Não, lembra? Você foi rápido? foi um processo assim muito rápido que né? eu comecei a ter a caminhar com esse irmão, né? E a gente trabalhava com células. Sim. E aí eu já comecei a ministrar, ministrei uma vez. Aí a gente comecei a perguntar, não, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz? E ele foi me instruindo, sabe? Tem que jejuar, orar de madrugada. É aquele processo gostoso, Sim. sabe? Dá glória a Deus, Exato. aleluia. E aí nós fomos para o monte, num desses propósitos, nós subimos para o monte, e ali o Senhor, ele me agraciou, sabe? Vamos se dizer assim, uns 3 meses depois. Sim. Sabe? É porque eu não sei se... mais ou menos nos anos 2000, né? A gente tinha muito disso, né? A gente, pelo menos a igreja que eu frequentava, né? Então, as pessoas que nos instruíam falavam muito, você tem que dar glória a Deus, aleluia. A gente ficava dando glória, glória, aleluia. E até para ser batizado no Espírito Santo, né? E na verdade, né, hoje eu consigo entender, porque quando a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente está reconhecendo, né, os atributos do Senhor, exato, quem ele é, e às vezes naquela época, às vezes não, eu pelo menos eu nem entendia direito o que era glória, aleluia, mas eu queria aquilo na minha vida, exato, eu queria ser selada pelo Espírito Santo, participava de vigília, e eu também não demorei ser batizada, né, porque eu acredito que quando nós aceitamos a Cristo, vamos para Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo, né, olha, agora você tem um dono, né? Você agora tem dono, você já não é mais uma criatura, né? Você é filho, você é filha, né? Quando nós aceitamos Jesus, e aí você é marcado ali pelo Espírito Santo. E depois vem esses dons, né? De falar em línguas, exato, a gente ter aquelas experiências com o Senhor, e é algo maravilhoso, e eu creio também, né, que ser batizado no fogo, né? Por que eu ser batizado no fogo? Você tem resistência mesmo para passar pelas lutas, pelas provas e não voltar para trás, não murmurar contra Cristo, né? E você querer prosseguir em conhecer o Senhor. E ser mesmo fortalecido, né, em Cristo Jesus, porque dentro dessa caminhada cristã e dentro das experiências que nós, a partir do momento que a gente aceita Cristo, causar essa mudança em nós, porque nós precisamos, né, permitir esse acesso, né, esse acesso de Cristo causar isso dentro de nós, nós permitir essa mudança. E eu falo, pastor, que é algo assim tão grandioso, mas tão grandioso dentro da nossa caminhada cristã, que como eu estou falando que a gente vai tendo essas experiências com o Espírito Santo, teve uma vez que o Senhor, ele me permitiu ter uma experiência assim grandiosa na minha caminhada,
que eu estava em casa, eu tinha chegado do serviço, e meu cunhado foi e me ligou e falou assim comigo assim, aqui, eu tô aqui em BH, isso era por volta de 11h30 da manhã, eu tô aqui em BH, eu vim revelar as fotos, e eu esqueci o pendrive, que ele trabalha com fotografia, Sim. eu esqueci o pendrive aí, não tem como você trazer o pendrive para mim, não? Aí minha esposa falou, não, vai, não, você tá cansado e tal, eu falei, não, vou lá abençoar a vida dele, né? Peguei o pendrive, peguei o ônibus, era 1h da tarde na avenida, tinha que chegar lá 5h. Uhum. Não dá tempo, tranquilo, eu levo o pendrive para você. E eu lembro que estava chovendo muito, então na hora que chegou perto do BH Shop ali, tudo garrado. Tudo parado. Normal. Tudo parado. tudo parado. E eu olhei a horas assim, falei, não dá tempo, né? E ele toda hora mandando mensagem, eu ligando. E aí? Não, o trânsito tá agarrado aqui. Aí eu vou e tô conversando com um colega de trabalho meu que tava. Na hora que chegou lá, perto do Biocó, esse colega meu foi e desceu do ônibus. Ele desceu, ele tava em pé, e foi e desceu. Ah, não, vou descer aqui mesmo. Debaixo de chuva, desceu. E tinha um rapaz do meu lado, deitado. Ele estava sentado com a cabeça encostada no vidro, dormindo. Sim. E o Espírito Santo foi e falou assim comigo assim, fala do meu amor para ele. Meu Deus. Eu falei assim, tá dormindo? Como que eu vou falar? Vou acordar? Aí o rapaz foi e despertou. Aí o Espírito Santo foi e falou assim, qual que vai ser a desculpa agora? Se essa desculpa eu acordo ele. Qual que vai ser a desculpa agora? E eu fui, comecei a conversar com o rapaz, eu falei com ele, eu falei, rapaz, eu não sei qual que é o plano, qual que é o propósito de Deus na sua vida, mas o Espírito Santo está me incomodando aqui para que eu possa falar do amor dele para você. E comecei a falar tudo aquilo que o Espírito Santo estava trazendo no meu coração. Sim. E ali, os olhos dele já em lágrimas, e ele olhando para mim assim, ele foi e falou assim comigo assim, você pode ter certeza que isso foi de Deus. Porque essa mesma ousadia que você está tendo aí, um dia eu tinha. Eu entrava dentro do ônibus assim e anunciava esse evangelho. Meu Deus. E hoje, eu estava com uma certeza no meu coração. Eu estou voltando do trabalho. E a certeza que eu tinha no meu coração era que eu ia chegar em casa e tirar a minha vida. Porque a minha esposa, ela me deixou. Meu Deus. Ela levou tudo. Levou tudo. Principalmente a presença de Deus. Então, eu estou vivendo num caos tão grande, mas hoje eu posso contemplar o amor de Deus através da sua vida. Meu Deus. Então a decisão que eu tenho hoje não é mais me matar, mas é voltar para Cristo. Glória a Deus. E eu falei assim, meu Deus. Aí ele foi, começou a contar a vida dele toda, sabe, num trajeto ali de, vamos se dizer, de 2 horas de relógio. Ele relatou tudo aquilo que ele estava passando, né? Mas eu creio que da mesma forma que o Senhor ali o alcançou, e hoje ele está vivendo algo extraordinário da parte de Deus, mas a gente vai vendo as formas que Cristo Jesus ele tem de se achegar às pessoas. Sim. É uma pessoa que está prestes a tirar a vida. Né? O Senhor ir lá e aquela mão de graça ir lá e alcançar, sabe? E aí, resumindo, eu cheguei no centro da cidade 5h da tarde. No horário que precisava de entregar? Não, ou nem dava mais tempo? Não deu tempo. Não deu tempo? Então o propósito não era o pendrive, o propósito é aquele rapaz não tirar a vida. Gente, Deus é maravilhoso. Então eu falo assim que essas são as experiências que nós vamos tendo dentro de uma caminhada. E só para lembrar aqui, né, porque né, alguém pode assistir e falar assim, gente, mas que caminho longo esse. Na verdade não é tão longe, né? De Nova Lima, Belo Horizonte, aos 140 minutos. 40 minutos. No ônibus, né? Se fosse só que chuveiro, né? Olha, para você ver, mas o propósito era a vida daquele rapaz. Meu então, Deus. É algo assim que vai marcando a nossa caminhada. É um impressionante, extravagante amor de Deus pelas nossas vidas. Assim, que realmente ela nos faz a cada dia
Sim. ficar constrangido mesmo, né, com o Senhor. Amém. E aí, como a sua esposa também, nesse mesmo tempo, voltou para a igreja? Porque você falou que estava separado, ficou um mês separado, né? Isso. E aí, nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, ela voltou junto com você ou ela voltou antes? Como que foi? Ela estava indo junto comigo, né? Ah, tá. Ela estava indo, Sim. mas dentro daquele processo, né, ela ia, Indo, né? mas quando ela percebeu que eu estava levando o negócio a sério mesmo, Sim. aí ela viu que estava ficando diferente, né? Sim. Que algo estava acontecendo. Aí quando eu decidi, ela deu sequência, né? Dentro da caminhada. Continuou também. É. E aí teve essa restauração dentro da sua casa. E aí Deus começou a fazer uma obra assim, muito, mas muito grande mesmo, né? Nas nossas vidas, né? Nos permitindo ter essas experiências agora, um do lado do outro, Glória a Deus. né? Com os nossos filhos, né? Uhum. Porque eu tenho 2 filhos, né? A Marina e o Davi. E o Senhor, Ele está me permitindo, né? Instruir, né? Cada um deles. Uhum. E não é fácil, né? Da gente conduzir. Uhum. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai nos dando graça e nos permitindo desfrutar e perceber aquilo que o Senhor vem fazendo assim, com grande graça dentro da minha casa, sabe? Porque foram momentos muito difíceis. Muito mesmo, sabe? Como se diz ela, nós comemos foi sal. Meu pai. Nós comemos muito sal, né? Dentro dessa caminhada. Mas eu creio que hoje nós podemos desfrutar. Porque eu creio muito nisso, né? Naquilo que nós semeamos. Sim. Então, aquilo que nós estávamos colhendo lá no princípio, era resultado era ainda resultado. Da semeadura. Exato. Uhum. Então, a gente tinha que passar e respeitar esse processo. Isso. Né? E para a glória de Deus, nós podemos dizer benese até que o Senhor tem nos sustentado. Então, nós conseguimos passar por esse processo, um do lado do outro, ajudando o outro. E hoje eu creio que nós podemos e aprendemos a semear de forma diferente. Né? Então, eu creio que os resultados vão começar a vir, né? Assim como já está vindo, assim como nós já estamos desfrutando. Sim. Daqui para frente, eu creio assim, em nome de Jesus, né? Que vai ser frutos assim de semeadura. De alegria, né? Exato, semeadura certa. Né? Eu sempre converso isso com as pessoas, porque às vezes a pessoa chega na igreja, né? E aí começa a caminhar com Cristo, e às vezes não tem nem muito tempo. Tem alguns meses, nossa, pastor, mas já tem um mês que eu tô jejuando, que eu tô orando. Eu falei, meu filho, quanto tempo que você plantou coisas erradas, né? E a semeadura, ela é obrigatória. A colheita, né? Ela é obrigatória. Então, às vezes a gente nem percebe que são coisas ruins, a gente nem percebe que nós estávamos indo ali mesmo contra a palavra, né? E contra a nossa própria vida, né? Porque a palavra de Deus, ela é vida, né? Então, quando nós aceitamos essa vida, né? Essa vida, ela começa também a trazer frutos, né? De alegria, né? No mundo tereis aflições, não tem jeito, não adianta, nós teremos mesmo, mas até passar pela prova que o Senhor nos permite passar para o nosso crescimento é diferente de provas que nós semeamos com nossas próprias mãos. É totalmente diferente. Um processo que você passa. Vamos dar um exemplo aqui da palavra, né? Jó, como se diz, né? O ditado mundano, comeu o pão que o diabo amassou. Mas era um processo que ele termina falando. Eu ouvia falar de Deus. Hoje os meus olhos te veem. Né? E durante o processo, e o Senhor começa desafiando Satanás, tá vendo o meu servo Jó? Homem íntegro e fiel, né? Então, Jó, ele vivia, né, ali, eu creio que para os vizinhos dele, para a cidade dele, ele era um homem exemplar, né? Mas tinha coisas que Jó precisava se aprofundar, né? E ele tinha medos que ele precisava deixar, ele tinha situações que ele precisava ser trabalhado pelo Senhor. E ao ponto dele chegar a falar, né? Hoje os meus olhos te veem, né? Coisa que ele não falou antes, né? Falava que ele jejuava pelos filhos dele, oferecia se porventura eles estivessem em pecado, mas ele nunca tinha falado, hoje os meus olhos te veem. Então, quando
né, é algo que Deus permite a gente passar para crescimento espiritual, sempre a gente fala, hoje os meus olhos te veem, né? Então a gente não fala com amargura, a gente não fala com duvidando do Senhor, né? Mas a gente o amor, né? E esse fogo do Senhor no nosso coração, ele vai aumentando, né? Exato. Graças a Deus. É algo assim grandioso mesmo para nossa caminhada, e é necessário mesmo, É necessário. né? Por mais que às vezes aparenta ser e talvez seja uma palavra dura Sim. para as pessoas que estão chegando, mas ela tem que ter esse entendimento, Uhum. né? Que às vezes vai ter essa colheita, Uhum. né? Daquilo que ela semeou. Sim. Então é algo que querendo ou não traz um crescimento quando nós entendemos isso, né? Que agora nós temos a opção de quê? De semear diferente. Uhum. As sementes agora são diferentes, Sim. né? Porque nós estamos aprendendo de algo assim muito precioso, né? E que verdadeiramente traz vida para dentro da nossa caminhada. Uhum. Então, quando nós entendemos isso, que nós talvez vamos precisar passar por um processo que nós causamos lá atrás e aceitamos isso, né? E tendo a certeza que Cristo Jesus ele vai nos sustentar dentro desse processo, a gente pode ter essa convicção no nosso coração, pastora, que nós vamos viver mesmo um algo precioso, Uhum. né? Na presença de Deus, né? Sabendo que, né? No mundo nós vamos ter aflições ainda, né? Nós vamos precisar continuar lutando, mas com as armas certas. Isso, com as armaduras corretas, né? E falar em frutos, né? Eu pude ver isso, né? Para a glória de Deus. Eu acho que é mês passado, né? Você batizando seu filho, Nossa. Davi, né? Você podendo batizar o seu filho. Qual que foi esse sentimento? Qual que foi? Eu fiquei super emocionada de ver. Então, imagina, né, você sendo pai, tendo essa oportunidade, né, de conduzir o seu filho ali às águas, sabendo que uma escolha dele, Exato. né, que é o mais, que eu acho que eu vejo que é o mais interessante, que não é algo forçado, né, porque não é porque o senhor é pastor, não é porque a Denise é da igreja, porque a família é crente, não, mas é porque foi uma escolha dele. Foi um desejo dele. Exato. Qual que foi esse sentimento ali na hora para você? Pastora, eu vou falar assim, de todo o meu coração. Eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim dentro da caminhada, não. Ele pode me surpreender? Tenho certeza disso que pode. Mas esse momento, para mim, foi um momento mais maravilhoso dentro da minha caminhada cristã, né? De poder aquilo que nós estamos plantando dentro do coração dele e poder desfrutar deste momento, Sim. Né? Dessa oportunidade, Sim. dessa graça, Sim. Né? De conduzi-lo ele até as águas. Então, aquele dia ali para mim ali, eu falei assim, se você quiser me levar, pode me levar. Estou satisfeito. E foi assim, algo assim, mais uma vez marcante dentro da minha caminhada. Sim. Glória a Deus. Mais aquele combustível, sabe? Sim. Aquela injeção. Vale a pena. Vale a pena. Mesmo dentro da nossa infidelidade, vale a pena ser fiel, né? Dentro do nosso limite ali. Mas eu fiquei assim, aquele dia ali foi, né? Antes desse batismo, né? Nós tivemos o batismo que outros adolescentes batizaram, né? E nesse batismo tiveram 2, né? Adolescentes, três, né? Que foi a Mari, o Davi e a Manu, que batizaram, né? De adolescentes, né? Teve os adultos, mas adolescentes foram eles. E aí, né, no último batismo foi uma leva de adolescentes, Sim. né? E nesse último batismo, eu achei assim, interessante porque eu sempre falo, né, isso, e quando eu falo não é por questão de julgamento, mas eu falo por questão de procurar trazer uma consciência, né? Se eu posso dizer assim, porque eu creio que é o próprio Espírito que convence, Exato. Mas nós precisamos trazer também algumas coisas. E eu lembro que nesse último batismo eu falei assim, gente,
Tem pai que fala que tá muito novo para batizar. Mas você já percebeu que seu filho não tá novo para pecar? Eu falei sobre isso. E aí eu fui questionada pelo meu sobrinho, né? Porque a mãe dele tinha falado isso com ele. Eu sei, embora eu sei, gente, que tudo tem uma idade, que tem um tempo, né? Nós não vamos pegar um bebê e batizar pelo fato que nós acreditamos que a pessoa tem que ter consciência, né? Do quem é Jesus, do que é o pecado, do que é justiça, do que é juízo. Para ele, né, se batizar ali. Nós não batizamos crianças, né, bebês. Nós só apresentamos a Cristo pelo o que nós cremos que a palavra nos instrui. Porém, ele falou. Ele estava perto, eu não lembro quem me contou isso, estava perto de alguém lá na igreja e ele falou isso. Ele falou assim: olha lá, ele me chama de Naná. Naná estava falando que tem que batizar, assim, que, né? Se eu não tô novo para pecar. E ele falou, e ela tem razão, como que ele já entendeu, então eu tô pecando, eu peco. E aí ele questionou a mãe dele sobre isso. Então, assim, claro que eu sei que tem um tempo, né, é bom a gente ir amadurecendo, né, a ideia. Outra coisa que eu acho legal também, assim, a gente se batizar para participar da ceia, embora a Bíblia não fala a respeito disso, mas eu falo assim, igual, por exemplo, quando eu tinha esse desejo de me preparar para o batismo, de conhecer a palavra, de estar ali, porque eu queria participar do corpo de Cristo, eu queria beber daquele sangue, eu queria, sabe, eu via que pessoas hoje eu sei que a gente fala a palavra renovada pelo Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, né? Então eu acho que é bom a gente ter essa preparação. E é bom a gente trazer esse desejo para os adolescentes, para as crianças, para os jovens. Olha, eu quero crescer, eu quero chegar ao tempo de eu me batizar, eu quero chegar ao tempo de eu passar pelas águas, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Então, eu creio que a gente, essa geração precisa de injetar mais isso, né, nas crianças, nos adolescentes. E o meu desejo é isso, de ver essas crianças, esses adolescentes embriagados da presença de Deus. Eu não desisto disso, eu não desisto. Eu creio que esse avivamento, né, que nós estamos buscando, e eu creio que ainda isso vai acontecer. E graças a Deus, né, a maioria dos adolescentes lá na igreja também são batizados no Espírito Santo. Mas eu creio que eles precisam desfrutar mais também né, de quem porque é a mesma coisa. Eu lembro que eu acho que já até falei, não sei se foi aqui em outro lugar, mas eu tinha uma patroa que ela tinha uma mansão, mas ela não desfrutava de nada. Lá estava um sol quente, ela lá com o ar-condicionado ligado, às vezes o ventilador, ar-condicionado, e a piscina lá na casa dela, e ela lá olhando, preocupada com ele. Sabe? Então, assim, nós não podemos só ter, nós temos que desfrutar daquilo que nós temos. Exato. Né? E o Senhor, Ele tem nos permitido isso, né, pastor? Tem permitido. Nós desfrutar mesmo daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Amém. Então, eu creio que é sempre mesmo, né, a gente precisa estar dentro dessa caminhada direcionada por Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Outra coisa que eu queria perguntar aqui também, pastor, a gente já está quase encerrando, mas eu queria também perguntar, né, teve essa caminhada, está tendo, né, essa caminhada aí, né, com o Senhor, né, de libertação. Eu acredito que a libertação é todos os dias, né? A libertação, na verdade, assim, a maioria, claro, gente, que eu não estou aqui ignorando, mas é muito forte essa questão da bebida, dos vícios, né, de cigarro e tal, de prostituição, porque é coisas que a gente, né, tá ali na carne ali, mas eu creio que tem aquela outra libertação também, que às vezes a pessoa para de falar mentira, para de roubar, para de ter maus pensamentos. São aquele checklist que o Senhor coloca pra gente, fala assim, ó, filha, agora a palavra, né, manda você mudar de vida. E às vezes a gente nem sabia que a gente tinha, e a gente vai ter nessa libertação. Então eu creio que essa libertação, a gente só vai terminar ela quando nós tivermos um corpo transformado. Se eu querer assim também. Porque aqui hoje a gente limpou aqui, daqui a pouco. Então, assim, é uma manutenção. A gente tem que ter uma manutenção nessa libertação. Mas, então, nesse processo, né, chegou o tempo também, porque
do senhor ser consagrado a pastor. Quero que o senhor conta também um pouco disso, como que foi, como que você se sentiu também, que foi algo que eu creio que é um dos frutos Exato. dessa caminhada aí, né? Eu falo que são as marcas, né, daquilo que Cristo ele vai nos deixando dentro da nossa caminhada. Sim. Né? Eu recebi essa palavra lá atrás, bem no começo. Sim. Né? Em um dos encontros, né, que eu tive, Sim. O Senhor me permitiu ter essa visão. Sim. Né, de eu pregando, de eu Sim. ministrando a palavra. Sim. E logo depois, passou um período aí de uns 6 meses, mais ou menos, a Adriana, que hoje congrega com nós, sim, foi ela, as outras irmãs, me perdoa, vou lembrar, estava lá na casa da minha sogra orando. Sim. E o Senhor foi e usou ela para falar comigo a respeito disso. Sim. Né, sobre eu ser pastor. Então, eu já tinha recebido essa palavra lá atrás, mas a gente, né, vai conduzindo dentro da nossa caminhada com os nossos medos, com as nossas limitações. Ai, quero ser pastor, não. Teve isso também, porque, não? Lógico, para mim é muito difícil, porque eu sempre fui muito tímido. Sim. Então, é algo Bem-vindo ao clube. É algo assim muito, mas muito difícil para mim. Né? Então, o Senhor ele foi me permitindo conhecê-lo, né? E me marcando com essa palavra, né? Até eu ser movimentado, né? Para a nossa igreja hoje, Sementes para o Avivamento, porque eu congregava na Lagoinha, e quando o Senhor ele falou que era o momento da gente ser movimentado para outro lugar, foi algo muito difícil, porque eu caminhava com pastores que, além de ser nossos pastores, eram nossos amigos. É o nosso amigo, né? Que é o pastor Diego e a pastora Maiara. Então foi algo muito difícil da gente cortar. Sim. Né? E quando nós chegamos para conversar com ele, com os dois, eles foram e falaram com nós assim: o Senhor já tinha me falado tem 3 meses. Eu sofrendo aqui, como que eu ia fazer para falar? Né, dentro desse processo para vir falar com vocês e tal, e Deus já tinha falado, por que vocês não adiantaram? Não pode, né? Mas assim, e Deus foi e nos movimentou, né? Nos moveu para a gente estar congregando juntos, e foi algo assim tão glorioso na nossa caminhada que foi acontecendo, né? O Senhor deu a palavra para vocês, né? Para estar me consagrando, e nós estamos aqui hoje, né? Dentro desse processo, né? No dia 6 de dezembro eu fui ordenado pastor, né? Amém. Pela graça maravilhosa de Jesus. Amém. Ele me escolheu. Aleluia. Né? Ele me selou. E nós estamos aí nessa grande obra, né? E nós não podemos parar. Isso não pode ser. Tem que falar da grande obra, mas não pode esquecer o restante. Não podemos parar. Não podemos parar. Então é algo assim. É uma grande construção, né? Que tá aí. É mais um processo de aprendizado. Mais um né? processo. Da nossa caminhada. E deixa eu te perguntar. Você recebeu a palavra, né? Que ia pregar e tal. Você pregava para as bananeiras também? Ou não? Porque eu pregava para bananeira. Você era mais íntima ainda. Porque na minha casa, na janela do meu quarto, tinha um monte de bananeira e eu pregava tudo para as bananeiras. Pegava o Davi, assim, né? Nos momentos assim, ele pequenininho. Sim. Ia, né, lendo a palavra e ministrando para ele, né? Já trazia um ensinamento para ele, mas estava tentando mesmo tirar o medo. Destravar, né? Era o medo. Então era algo assim muito, para mim, praticamente impossível. Sim. Né? Mas é assim. Como se diz um amigo meu, Jonathan, ele fala assim: é Jesus mesmo na sua vida. E é mesmo, é Jesus mesmo. Fala com ele, na sua também, né, irmão? Fala com ele que na dele também. Mas aqui tem uma frase, né, que fala assim, que a obra de Deus, ela começa difícil, se torna impossível, então é feita, né? Eles usam isso muito para missão, né? E nós, de alguma forma, nós estamos numa missão, né? E eu falo que a missão, né, de pastorear é algo que nós precisamos dessa graça de Deus, desse socorro bem presente. Bem presente todos os dias, porque é um desafio muito grande, né? No meio de uma geração incrédula, no meio de onde
a palavra de Deus ela é poderosa por si só, mas que muitas pessoas não têm dado crédito, né? E não é de agora, né? Uhum. Quem deu crédito à nossa pregação, Exato. né? Não é de agora. Nós estamos só reproduzindo, né, aquilo que já aconteceu e acontece conosco também. Mas, sobretudo, nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós e antes, né, da gente ser, vamos dizer assim, ordenado, ter essa consagração, vem esses frutos, né? Exato. Eu lembro que a gente trabalhava, né, numa vigília, fazia uma vigília, né, na cidade, e eu perguntava para Deus, mas tem tanto pastor, e por que eu, pai, eu não sou pastora, como? Por que, Senhor Jesus, que tem que ser eu, e agora? Como é que vai ser? E aí, o Espírito Santo, ele começava, né, começou a falar comigo, né, que ele tem um chamado, ele tem um propósito na vida de cada pessoa, né, e eu falava, Deus, mas tem pastor que já tem igreja, não precisa, eu precisava ficar pedindo escola emprestada, cadeira emprestada, e era um trabalho violento, né, para acontecer, mas as vigílias aconteceram, né, e Deus, então, antes disso, as pessoas já chamavam de pastora, eu falava, não, eu sou pastora, não. Ah, você quer? Não, vou abrir igreja, não. E realmente, não era o intuito. O intuito era realmente pregar o evangelho, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o fruto, ele vem antes. Ele vem antes né? Ele vem antes e você vai ali, é como se você fosse um estagiário, né? Como se você fosse um estagiário. O fruto vem antes e as coisas vão acontecendo até o Espírito Santo ir completando e a gente, para ele já está completo, mas para a gente nós precisamos entender, né? E nós não podemos ver lá na frente, senão a gente não vai. Não vai, não. Por isso que falou com Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, né? Porque se a gente verdadeiramente entender por completo, fala, Deus, obrigado, não vou querer, não. Eu não dou conta, não é isso? É assim mesmo. Eu não dou conta. Porque nós somos limitados, né, pastor? É verdade. Sem a presença do Senhor, a gente não consegue perceber, né, a grandiosidade da obra, É verdade. né, que Ele tem através das nossas vidas. É verdade. E eu creio mesmo, assim, que grandes coisas o Senhor continuará fazendo. Em nome de Jesus. O que nos resta é continuar disponível a Ele. Amém. Vamos lá, pastor. Então, para a gente estar encerrando aqui, né, esse testemunho maravilhoso, eu vou falar uma palavra e eu queria que você falasse para mim aqui, em uma palavra também, se possível, o que isso significa para você. Deus. Tudo. Aleluia. Obediência. Essencial. Uma referência. Minha esposa. Perdão. Essencial também. Sim. É um sonho. Viver os planos de Deus. Amém. Um versículo que te define. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Uma mensagem que você deixaria nessa noite, pode deixar nessa noite aqui para as pessoas que estão nessa situação, cansados, oprimidos, sobrecarregados, querendo tirar sua própria vida, pessoas que estão desacreditadas e que acham que nada mais pode acontecer. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar nessa noite? Mensagem que veio assim como flecha no meu coração é: Jesus é o caminho, verdade e a vida. Né? Então, quando nós conseguimos enxergar Jesus como este caminho, né, a gente pode ter a certeza que Ele vai nos tirar, né, de dentro de tudo aquilo que verdadeiramente tem nos prendido, né? Tem tentado nos fazer parar, nos paralisar, tentando tirar a nossa vida mesmo. Então, quando nós reconhecemos esse caminho, essa trajetória, aquilo que Cristo é, a gente pode ter a certeza que nós viveremos nele e para ele. Glória a Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, então esse foi mais um testemunho abençoado, maravilhoso daquilo que Deus fez e continua fazendo, porque vivo Ele está, amém? Então eu quero pedir você para se inscrever aí no canal Pastora Flaviana Silva,
ative o sininho, compartilhe esse testemunho, e os outros que estão aí também, que são uma bênção para essa pessoa que está precisando, porque eu sei que o Senhor, que o próprio Espírito Santo vai falar com essas pessoas também, né? Nós estamos aqui no Pode Adorar, então você pode adorar e faça outra pessoa adorar também, através desse testemunho, e saber que tem um Deus que cuida de nós, que segura nas nossas mãos e que está sempre disponível, até nos carregar no colo. Amém? Que Deus abençoe sua vida para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e pode adorar em nome de Jesus. Fique com Deus.